Você já teve um déjà vu tão perfeito que sentiu medo, não nostalgia? Em Mörkheim, uma floresta isolada na Noruega, 4 campistas afirmam ter vivido a mesma noite repetidas vezes. E a cada repetição, alguém faltava. Não é só sensação. Há gravações de rádio respondendo a frases que ainda não foram ditas. Marcas simétricas surgindo na pele e um padrão de desaparecimentos que coincide com um círculo de pedras antigo. Neste vídeo, você vai reconhecer os sinais, entender a regra do ciclo e descobrir por que alguns avisos chegam tarde. Começa aqui agora mesmo. Antes de entrar na mata, eu preciso situar Mörkheim. O nome quase não aparece em mapas populares. É um trecho de floresta fria, no norte da Noruega, cortado por trilhas antigas e áreas sem sinal, onde a neblina parece apagar distância, mesmo em pleno dia. O que você vai ouvir é uma reconstrução. Partes do depoimento do único sobrevivente, notas de um resgate e relatos de moradores recolhidos após os desaparecimentos. Há uma regra repetida com a mesma seriedade, como quem descreve fogo. Se o caminho ficar familiar demais, volte pelo mesmo traçado. Não improvise, não corte por dentro, porque existe um centro, um círculo de pedras, que puxa quem tenta corrigir a rota, e é ali que o déjà vu deixa de ser sensação e vira mecanismo. E foi por isso que o caso chamou a atenção. Não eram aventureiros inconsequentes, nem gente caçando fantasma. Eram 4 amigos comuns, com um objetivo simples. O mais prático, Jonas, queria completar uma trilha difícil e registrar a paisagem antes do inverno fechar as rotas. Eric, o cético, insistia que o lugar era só isolamento e superstição. Liv, que colecionava histórias de estrada, falava das lendas como quem repete uma placa de trânsito. Não por fé, mas por respeito. E o quarto era Mikkel, o único que voltou. O tipo quieto que prefere observar a liderar. Eles chegaram ainda com luz, carregando barracas leves, comida para 2 dias e um rádio pequeno por segurança, caso o sinal do celular sumisse. Sumiu rápido. Na entrada da trilha, um morador que vendia lenha apontou o caminho e disse só uma frase sem dramatizar. Se você sentir que já esteve aqui, não inventa. Volta por onde veio. Mikkel riu por educação e guardou a frase como quem guarda uma pedra no bolso. O acampamento foi armado perto de uma clareira estreita, onde o chão era firme o bastante para as estacas e as árvores formavam uma muralha de sombras altas. Nada de anormal, pelo menos nada que desse nome ao medo. Jonas organizou a comida, Eric reclamou do frio que não combinava com a época. Liv apontou para marcas antigas em um tronco, como se alguém tivesse arranhado a casca com pressa. Mikkel apenas observava, tentando memorizar o caminho de volta. E então veio a primeira coisa, uma frase que se repetiu. Jonas perguntou se alguém tinha visto a faca pequena, e Liv respondeu antes mesmo de ele terminar. Não como palpite, mas como quem lembrava da resposta. Eric soltou um "já ia dizer isso" e riu. Mas parou quando percebeu que ninguém achou engraçado. Um galho estalou à esquerda. Segundos depois, o mesmo estalo, idêntico, no mesmo ritmo. Uma folha caiu girando, tocou o ombro de Mikkel, e logo depois, outra folha caiu do mesmo jeito, no mesmo ponto. O déjà vu não veio como lembrança. Veio como um encaixe. Foi Eric quem sugeriu ligar o rádio, mais por teimosia do que por necessidade. Se tem gente por perto, a gente pega alguma frequência. O aparelho era pequeno, velho, com a antena torta, mas funcionou. Primeiro veio apenas estática, depois uma voz muito baixa, afogada, como se falasse de dentro de água. Jonas aproximou o ouvido e, por um instante, o chiado pareceu organizar sílabas. A frase que saiu não era notícia nem música. Era a voz de Mikkel, repetindo o que ele tinha dito minutos antes, enquanto armavam a lona. Soou atrasada, arranhada, mas inconfundível. Eles se entreolharam tentando rir. Liv mandou desligar. Eric girou o botão e o som caiu, por 2 segundos. Então o rádio voltou sozinho, mais alto, e repetiu a mesma conversa. Só que no fim, veio uma frase que ainda não existia. Jonas abriu a boca para falar e parou, porque o rádio falou primeiro, com a voz dele, antecipando cada palavra.
No fundo do chiado, um sussurro chamou Liv baixinho. O ar ficou denso. Mikkel sentiu o ouvido tampado e uma pressão na nuca, como se algo muito próximo respirasse sem som. Depois disso, ninguém quis falar muito. Eles comeram em silêncio, tentando convencer o corpo de que era só cansaço, só frio, só sugestão. Mas o tempo não obedeceu. Mikkel lembra de ter olhado o céu ainda azul acinzentado. E num piscar longo demais, a floresta já estava preta, como se alguém tivesse apagado a tarde inteira. Jonas jurou que tinham cochilado, só que nenhum deles lembrava de deitar. Foi Liv quem percebeu primeiro. 3 linhas finas no antebraço, paralelas, simétricas demais para galho ou pedra. Não sangravam. Pareciam ter surgido de dentro para fora. Eric puxou a manga e encontrou um padrão parecido, em outro ponto, como se uma mão invisível tentasse escrever a mesma coisa em corpos diferentes. Decidiram recuar antes que a noite fechasse. O GPS dizia, menos de 2 quilômetros da entrada. A bússola girou uma vez e travou apontando para dentro, para o coração da mata. Eles seguiram o GPS por 20 minutos e voltaram. À mesma clareira, a mesma árvore marcada, a mesma pedra chata. O rádio chiou baixinho no bolso. A mesma sensação de encaixe. Ali, o déjà vu deixou de ser pressentimento. Virou direção. É aqui que a história muda de tom, porque nos registros e nos relatos locais, Murkheim não é descrita como assombrada do jeito comum. É descrita como selada. Um dos homens do resgate, segundo as anotações, perguntou a um morador por que ninguém entrava naquela parte da mata. A resposta foi seca, porque ela devolve o que leva, só que fora de ordem. Existe um círculo de pedras antigo no centro da floresta, meio engolido por musgo, e as histórias dizem que, séculos atrás, um grupo fez um ritual ali para manter algo preso. Sacrifícios, cânticos, promessas de proteção. O problema é que o selo falhou de um jeito específico. Em vez de manter o mal longe, a floresta passou a repetir o caminho de quem entra, como se gravasse passos e falas. E depois reproduzisse tudo, em camadas. É isso que os moradores chamam de os ecos. Não um fantasma único, mas uma força territorial que aprende pela repetição. Ela imita vozes, adianta frases, empurra pessoas de volta ao mesmo ponto e marca o corpo como se estivesse registrando presença. E existe uma regra que aparece em todos os relatos confiáveis. Quanto mais você improvisa, mais o centro te puxa. Quanto mais você responde ao que ouve, mais o ciclo ancora em você. Naquela noite, depois da explicação que Mikkel só entenderia mais tarde, eles fizeram o que qualquer pessoa faria. Decidiram sair dali. Jonas queria caminhar até a entrada antes de amanhecer. Eric insistiu em procurar um ponto alto, para pegar sinal. Liv repetiu a regra como um aviso físico, sem atalhos. O desaparecimento aconteceu no intervalo mais cruel, quando tudo pareceu voltar ao normal. Eric deu 5 passos para trás das barracas, só para urinar, com a lanterna na mão. A luz recortou 2 árvores, um pedaço de pedra, e apagou como se alguém tivesse fechado o punho em volta dela. Eles chamaram. Do escuro veio a voz dele. "Tô aqui." Depois a mesma voz, idêntica, respondeu do outro lado. "Tô aqui." E então de novo, mais distante, como eco de caverna, só que a floresta não tem caverna ali. Quando encontraram algo, foi só a lanterna ainda acesa no chão, apontando para folhas úmidas. Nenhuma pegada, nenhum tropeço, nenhum grito. O rádio, que estava desligado, estalou e repetiu baixinho. "Aqui, aqui, aqui." Mikkel sentiu a certeza do déjà vu como náusea. Ele já sabia, antes de procurar, que não ia achar. Mesmo assim, Jonas sussurrou. "Vamos correr, agora para fora." Eles correram sem plano, guiados pelo pânico e pela ideia infantil de que velocidade quebra a maldição. A lanterna de Jonas desenhava túneis de luz entre troncos idênticos, e o som do próprio fôlego parecia muito alto, como se a floresta estivesse escutando. Depois de alguns minutos, algo mudou. O vento parou de repente e o mundo ficou abafado, como se todos tivessem mergulhado a cabeça em água fria. Mikkel tentou engolir saliva e não conseguiu. A garganta secou, o ouvido tampou.
E então o círculo apareceu. Pedras antigas alinhadas de um jeito que não era acidente. Algumas tinham marcas rasas, cobertas por musgo, como cicatrizes. Liv parou primeiro tremendo e disse algo que Mikkel nunca esqueceu. Eu já tô vendo isso pela segunda vez. Jonas virou para responder e congelou. Entre as árvores atrás deles, havia movimentos sem corpo. Não eram sombras comuns. Eram silhuetas incompletas, como pessoas desenhadas por atraso. A forma de Jonas correndo, 2 segundos depois dele já ter parado. A forma de Liv olhando para trás, repetida como um rastro vivo. O rádio chiou no bolso de Mikkel e soltou uma frase com a voz de Eric, bem perto do ouvido. Vem pra cá. Liv agarrou o braço de Mikkel com força, como se puxasse um náufrago. Não responde. Uma abertura surgiu à direita. Um caminho limpo demais, quase convidativo. Jonas deu um passo e Mikkel teve um déjà vu tão violento que enxergou Jonas sumindo antes de acontecer. Ele gritou, não! E puxou Jonas de volta. O caminho limpo escureceu como se nunca tivesse existido. Foi aí que Mikkel entendeu a regra. O centro cria saídas falsas. A saída real é a mesma entrada. Sem atalhos, sem conversa com a mata. E se você hesitar, o eco aprende seu nome. Mikkel saiu de Murkheim sozinho, horas depois, sem saber explicar como encontrou a estrada. No depoimento, ele insiste que não foi coragem nem sorte. Foi submissão à regra. Ele voltou exatamente pelo traçado de entrada, contando passos, recusando qualquer desvio, ignorando vozes que tentavam parecer humanas. Quando o asfalto finalmente apareceu, o amanhecer parecia errado. Claro demais, limpo demais, como se a noite tivesse sido apagada da realidade. O resgate encontrou as barracas dias depois. Nenhum sinal de Eric. E, sobre a pele de Mikkel, as marcas mudaram. As linhas que eram aleatórias no início ficaram mais organizadas, como se alguém tivesse concluído uma frase com paciência. Ele tentou acreditar que, fora da floresta, aquilo acabaria. 3 noites depois, dirigindo para casa, o rádio do carro ligou sozinho. Primeiro só chiado, depois a própria voz de Mikkel, baixa e distorcida, repetindo uma frase que ele ainda não tinha dito naquele dia. Eu já vivi isso. Ele puxou o carro para o acostamento, tremendo, porque entendeu uma coisa simples e terrível. Murkheim não era um lugar, era um mecanismo, e o eco tinha vindo junto. E é assim que Murkheim termina, sem terminar de verdade, porque o pior tipo de terror não é o que te ataca, é o que aprende você. Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve, porque a série Casos Reais Perturbadores de Déjà Vu continua com relatos ainda mais difíceis de explicar. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu um déjà vu que parecia um alerta? Comenta aqui embaixo e lê os comentários com atenção, porque às vezes alguém descreve exatamente o que você achou que só você tinha vivido. Até o próximo. E se o tempo encaixar de novo, talvez não seja coincidência.